É uma onda agora, né, você ouvir música alta com fone. Legal, né? Você gosta de música e gosta de ouvir música alta. E aí, para não perturbar ninguém, utiliza o fone. Só que isso, essa música exagerada, esse volume exagerado ao ouvido e numa constância muito grande, quer dizer, gente que passa aí uma manhã inteira, uma tarde inteira, o dia inteiro com esse fone grudado no ouvido, aqui na televisão tem gente comprando até fone cada vez maiores, né? Antigamente estava na moda o fonezinho pequenininho, agora compraram um, parece uma orelha do Mickey, de tão grande que é. Né? E para ficar ouvindo sua música do jeito que você gosta. Saiba, segundo os especialistas, que isso pode trazer problemas seríssimos, inclusive com perda da audição. Entre os adolescentes é muito comum o uso dos fones de ouvido. O problema é que o tempo de uso do acessório tem sido cada vez maior. Jaqueline, por exemplo, tem 15 anos e confessa que não desgruda do aparelho celular com o fone. De ouvir música o tempo todo. Qual o volume que você costuma ouvir? Depende. Quando eu estou sozinha, eu escuto bastante alto. Mas quando tem alguém perto de mim, eu costumo ouvir mais baixo para poder conversar, se alguém fala coisa comigo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Otologia, quase 80% dos jovens escutam música com fones de ouvido com volume acima do considerável saudável para os ouvidos, um barulho que pode ser considerado semelhante ao de uma batedeira. Marcos Paulo não foge à regra e, como a maioria na faixa etária dele, também abusa do som alto. O resultado tem sido falta de atenção às situações cotidianas. Já reclamaram que eu estava com o fone muito alto. Aí pediram, abaixa seu fone que está incomodando aqui, a pessoa do lado ouvindo meu fone. E alguém já tentou falar com você e você não ouviu porque estava... Já aconteceu já. Essa especialista garante que a desconcentração não é o único dos problemas com o excesso de barulho, mas também a perca precoce da audição. Essa perda de audição, ela pode trazer dificuldades, principalmente com relação à compreensão da fala, com relação ao entendimento, né, das palavras de uma forma geral, a concentração e uma série de outros fatores que podem ter problemas na nossa vida futura, na vida adulta. Então, é importante que a gente fique de olho com relação a esse tipo de exposição a ruído, que, na verdade, as células auditivas, elas envelhecem com o uso constante do som. Por isso que, a partir de 50, 60 anos, a gente começa a ter uma perda de audição. Então, se a gente conseguir evitar o uso excessivo da audição, né, os sons muito intensos, desde no ouvido que a gente é jovem, a gente pode, de repente, evitar que a gente tenha perdas de audição antes da hora. Luan tem 16 anos e já sente transtornos no ouvido por conta do uso frequente do acessório. Mas, mesmo assim, não abre mão da música no último volume. Eu já estou sentindo alguns problemas no lado direito, assim, sabe? Aí eu sempre tento usar no lado esquerdo, um fone. Mesmo assim, não para? Mesmo assim, não. Você curte mais a música, entendeu? E também para tirar o barulho da rua, assim, porque eu sempre uso quando eu venho para a escola. Aí sempre é para sair o barulho mais do trânsito e tudo mais, entendeu? Alguém já te chamou a atenção por estar usando muito tempo fone? Já, minha mãe. Mas é bom ficar alerta às alterações na audição e procurar a ajuda profissional, pois o problema pode atingir um nível irreversível. A perda auditiva permanente, normalmente ela é causada por uma lesão nas células internas do ouvido ou no nervo auditivo. Essas estruturas, elas são estruturas nervosas, estruturas neurais ou sensoriais, que quando lesadas a gente ainda não conseguiu, a medicina ainda não alcançou uma forma de tratar e de curar essas lesões. Então, essas perdas de audição que envolvem a cóclea, né, a parte interna do ouvido ou o nervo, normalmente elas são perdas irreversíveis, na maior parte dos casos. As perdas de audição temporárias normalmente são causadas por alterações na orelha média e na orelha externa, então problemas relacionados com otite, inflamações, infecções na parte de orelha média, principalmente. Mas existem perdas de orelha média também permanentes, né, a gente está falando da maior parte. É bom a gente sempre tentar observar que a perda auditiva permanente, ela vai trazer uma série de prejuízos e nem sempre o uso do aparelho auditivo vai conseguir cobrir, evitar que aquele problema traga prejuízos para a vida, né, para a qualidade de vida de uma forma geral. Por isso é importante prevenir para não ter que remediar depois.